Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson Crispim. Eu sou aluno aqui da Unesp de Botucatu, eu faço curso de Biologia. E agora, nesse semestre, durante as próximas semanas, eu vou dar algumas aulas para a turma de vocês. Então, desde já, gostaria de cumprimentar todos vocês e espero que essas próximas aulas aí vocês gostem. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, a professora tem o meu contato também. E possivelmente daqui a 2 ou 3 semanas eu vou dar algumas aulas presenciais para vocês também, tá? Bom, então por hora eu vou me apresentar assim, bem brevemente, só para vocês terem uma noção de quem é que está dando aula para vocês. Bom, eu sou aqui de Botucatu mesmo, e quando eu estava no ensino médio, eu estudei no Pedretti, na Escola Estadual Professor José Pedretti Neto. Talvez algum de vocês conheçam. É, Aí no ano de 2015, 2014 eu terminei o meu ensino médio. Em 2015 eu fiz Senai. Aqui é próximo da escola também, né? Eu fiz um curso no Senai. E junto ao Senai eu fiz cursinho também. Fiz cursinho pré-vestibular. Eu fiz o cursinho que é da própria universidade, que é um cursinho gratuito. Inclusive, até aproveito para convidar vocês a conhecerem sobre, depois eu posso falar mais sobre esses cursinhos. Mas, a grosso modo, tem várias opções de cursinhos que a própria Unesp oferece e as aulas são dadas pelos próprios alunos da faculdade, tá? Mas a gente pode deixar para conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto em um outro momento, talvez pessoalmente, tá? É, Bom, e aí eu entrei então na Unesp em 2016 e desde então eu, assim, sempre trabalhei com a pesquisa de forma geral, então eu desenvolvo pesquisa na linhagem de sistemática e taxonomia, que basicamente quando a gente tem novas espécies, assim, a linha de pesquisa que eu tenho, por exemplo, quando você tem uma nova espécie, alguém tem que dar um nome a essa nova espécie. Imagina que, por exemplo, você vê um passarinho no quintal da sua casa e esse passarinho é um passarinho desconhecido. Ninguém ainda sabe qual é aquela espécie. Alguém tem que ir lá e descrever essa espécie para você ter um melhor conhecimento da biodiversidade. E se fosse para resumir, eu diria que basicamente é isso que eu desenvolvo nas minhas pesquisas, tá? Só que eu trabalho com peixe, tá? E além disso, eu trabalho com a consultoria ambiental, que é basicamente, imagina que você tem diversos licenciamentos ambientais e para esse tipo de licenciamento, para as diferentes indústrias, para as diferentes obras, sempre tem assim um requisito do IBAMA ou de algum outro órgão ambiental para que aquela empresa possa funcionar. E eu trabalho com os laudos referentes a isso. Então, se fosse para resumir de uma outra forma, imagina que você tem um determinado espaço em que você quer construir um condomínio, você quer construir um loteamento. E aí, para você fazer isso, você vai ter que desmatar uma área de vegetação nativa. E aí, para você poder fazer isso, você tem que ter autorização do IBAMA, por exemplo. E para você obter essa autorização do IBAMA, você tem que chamar consultores ambientais para fazerem os diferentes laudos para você conseguir essa autorização. E aí, depois disso, você vai poder fazer esse loteamento, ou enfim, seja indústria, tem uma infinidade de opções, tá? Mas a gente pode conversar também pessoalmente sobre isso. Bom, aqui é uma imagem, inclusive, de uma consultoria ambiental que eu estava há pouco tempo, há alguns dias atrás, que era numa represa aqui próximo, na cidade de Piraju. E aí lá tem uma represa e eles iam mexer, estão construindo duas novas comportas nessa represa. E para isso, para eles poderem fazer essa construção, eles precisariam dessas autorizações de órgãos ambientais. E a gente foi lá para fazer o trabalho com os peixes ali da região, para a gente avaliar o quanto as espécies de peixes elas estão sendo influenciadas por essas obras que estão sendo feitas ali, tá bom? Esse aí no caso é um mandi, não sei se às vezes alguém da turma já gosta de pescar ou gosta de peixe de forma geral. Esse aí é um mandi, que é um peixe que ele tem espinho, então nessa nadadeira dorsal dele, nessa nadadeira das costas dele, ele tem um espinho, e nessas duas do peito dele, que eu tô segurando entre meus dois dedos, também tem espinho. Hum.
E agora, entrando propriamente dito na aula, vou recapitular bem rápido o que acredito que vocês devem ter visto nas últimas aulas de biologia, tá? Bom, de forma geral, aqui nessa imagem do lado esquerdo, o lado esquerdo para mim, talvez esteja ao contrário para vocês. Mas aqui a gente tem essa imagem de um corpo humano. E o corpo humano ele é formado por diversos tecidos, diversas partes, vamos dizer assim, tecido muscular, por exemplo, que é um clássico, assim, é um exemplo muito claro para a gente ter. Imagina que você tem os músculos do corpo e todos os tecidos, cada um dos diferentes tecidos, os diferentes órgãos que nós temos, são todos formados por células. Que a gente tem aqui esse esqueminha de como seria uma célula, tá? Um exemplo de uma célula eucarionte, uma célula humana, uma célula de um ser humano, tá? E dentro dessa célula, a gente tem o DNA. Então aqui, ó, a gente tem essa parte roxa desenhada aqui nessa célula. Dentro dela a gente tem o DNA, tá? Isso bem a grosso modo, porque acredito que tenha sido visto nas últimas aulas por vocês, tá? Mas um exemplo que eu gosto de dar para vocês terem isso bem claro na cabeça de vocês é que você imagina que o corpo humano, ou o corpo de um corpo de um ser vivo, para ser mais claro, o corpo de um ser vivo é como se fosse uma casa. Para você construir uma casa, você tem que colocar os tijolos, um em cima do outro. Imagina que cada um desses tijolos seja uma célula. E dentro de cada um desses tijolos, a gente tem o DNA armazenado. Tá bom? Aqui um outro desenho que também mostra isso. A gente tem a célula, aqui de forma geral, e dentro da célula a gente tem o que a gente chama de núcleo, então. E dentro do núcleo é onde a gente tem os cromossomos e dentro dos cromossomos o DNA. Mas calma, se vocês ainda não viram esse termo cromossomos, eu vou esclarecer um pouco, tá? Imagina que o DNA é essa fita que faz essa hélice assim, esse formato helicoidal do DNA, é como se o DNA ele tivesse esticado. E o cromossomo, que é esse X aqui, é como se a gente pegasse esse DNA, essa fita que seria gigantesca, e a gente apertasse ela, a gente comprimisse ela e a gente deixasse o DNA extremamente condensado. E aí, depois de ele ficar muito condensado, a gente formaria esses X aqui que a gente tem, que a gente chama de cromossomos, tá? Então, dentro do núcleo, a gente tem diversos cromossomos. Os cromossomos são formados por DNA. Ou seja, o cromossomo nada mais é do que o DNA condensado, tá? E para essa aula aqui, então, o assunto principal é a divisão celular. A gente vai falar um pouquinho sobre a mitose e sobre a meiose, tá? Basicamente, a gente já tem aqui, ó, nessa imagem, dois esquemas. A gente tem aqui um esquema de uma mitose e aqui o esquema de uma meiose, tá? A meiose tem mais fases. A meiose é um pouquinho mais completa, não completa, mas a meiose ela tem mais fases de forma geral do que a mitose. A mitose acaba sendo um pouquinho mais simples para a gente compreender, tá? Mas podem ficar tranquilo que vai ser bem fácil para vocês entenderem, tá? Bom, de forma geral, a gente tem que ter o primeiro termo, assim, o primeiro nome que eu gostaria que vocês lembrassem é o nome ciclo celular, tá? E o que é um ciclo celular? O ciclo celular, ele é o conjunto de processos que ocorrem na célula após o seu surgimento até a sua divisão, a qual dará origem a duas células, tá? Então, assim, lembra que eu falei que a gente está tratando sobre a divisão celular, tá? E a divisão celular, o nome já diz muito pra gente, que é uma divisão celular. Então, basicamente, quando a gente pensa na mitose, a gente vai ter uma célula e dessa uma célula a gente vai fazer surgirem duas células. A gente vai fazer não, elas formam duas células após o processo de mitose, tá? Mas calma, que aqui ó, eu tenho esse esquema que vai deixar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer com o ciclo celular, tá?
Não precisa se espantar, tem um monte de coisa escrita, mas fiquem bem tranquilos, tá? Porque é muito mais fácil do que parece, tá? Bom, o ciclo celular, de forma geral, é toda essa volta aqui que tem essa seta fazendo. Essa seta roxa aqui e essa parte azul aqui de baixo, tá? Essa seta roxa, ela representa o que a gente chama de intérfase, tá? A intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo. Então é como se a célula ela tivesse parada, no momento entre aspas parada, tá? Mas no momento em que a célula ela está realizando as suas funções normais e não está se dividindo, aquilo é o período de intérfase de uma célula, tá bom? E a intérfase, a gente tem três principais etapas, que é a fase G1 da intérfase, a fase S da intérfase e a fase G2 da intérfase, tá? A fase G1 é a fase de crescimento da intérfase, tá? Crescimento da intérfase não, crescimento da célula. Então, imagina que tudo isso daqui, a gente está pensando no ciclo em que uma célula vai fazer. A gente tem inicialmente um momento em que a célula ela vai começar a crescer, tá? Durante esse período da fase G1, tá? Depois disso, ela vai ter um crescimento, ainda assim, um crescimento da célula, e junto a isso vai ter a duplicação do DNA. Então, nesse momento, o DNA ele começa a duplicar em quantidade, tá bom? E logo após isso, após essa fase S, a gente tem a fase G2, que é a fase do crescimento e da preparação final para a divisão celular. Então, essa fase G2 é o último momento antes da célula começar o processo de divisão celular, tá? E depois dessas três fases aqui da intérfase, que é a fase G1, a fase S e a fase G2, depois disso a gente tem a fase de mitose da célula, ou seja, a fase de divisão celular de uma célula, tá bom? Tem um vídeo aqui, ó, eu vou mostrar só um trechinho para vocês nessa animação, que ele já mostra um pouco, assim, de uma forma animada, o que eu tô querendo dizer, tá bom? Ó, a gente tem aqui essa fase escrito growth, quer dizer crescimento. Aí tem a fase de mitose e a fase de citocinese, que é junto à mitose. Então a gente tem essa fase de intérfase aqui, ó, em que a gente tem uma célula e essa célula ela ainda não está em processo de divisão, tá? Essa fase de intérfase é dividida em G1, S e G2, tá? Na fase G1, essa célula ela começa a ter um maior crescimento. O volume celular mesmo aumenta, tá? Aí a gente vai para a fase S, onde a gente tem a duplicação do DNA. Então, se vocês verem, aqui a gente vai continuar o crescimento e duplicar o DNA. Peraí que foi rápido. Ó, aqui ó, a gente vai ter, se vocês prestarem atenção, a gente tem uma quantidade de DNA aqui. A gente está na fase S. Agora, se vocês perceberem, ó, se mexeu esse meio, que é o que representa que está tendo essa mudança, essa duplicação do DNA na célula, tá bom? E logo depois disso, a gente tem a fase G2, que a gente tem a continuação do crescimento da célula e a duplicação também dos centríolos, que vocês devem ter visto também em alguma aula anterior. E os centríolos são extremamente importantes para a divisão celular, tá? E aí a gente tem essa preparação final, vamos dizer assim, da célula para ela poder fazer uma divisão celular, tá bom? Bom, e aí agora para a gente falar propriamente dito das fases da divisão, das diferentes divisões celulares, a gente tem a mitose e a meiose. A mitose, ela então é uma divisão celular equacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a célula mãe, ou seja, a célula que vai se dividir, ela se divide em duas novas células que são as células filhas. Então, essa célula mãe se torna duas células filhas, mantendo a mesma quantidade de DNA. Ou seja, imagina que a célula mãe tem uma quantidade X de DNA. Tem uma quantidade, por exemplo, 46 cromossomos, que são aqueles X
aqueles X de DNA, os cromossomos. Imagina que dentro de uma célula tem 46 daqueles cromossomos. E as células filhas, depois, ou seja, essa célula mãe, ela vai fazer uma mitose, e as células filhas, cada uma vai ter também 46 cromossomos, tá? Então, essa que é, assim, a grande sacada da mitose. É que você, a partir de uma célula mãe, você forma duas células filhas, só que essas duas células filhas têm a mesma quantidade de DNA que a célula mãe tinha, tá? Então, vocês vão ver que, basicamente, tem uma divisão entre uma única célula, assim, se vocês enxergarem aqui na minha mão, uma única célula mãe, ela vai se formar duas células filhas, e essas duas células filhas vão ter a mesma quantidade de DNA. Beleza? Acredito que tenha ficado um pouco mais claro agora. E bom, para que uma célula vai fazer uma divisão? Por exemplo, para o crescimento da raiz de uma planta, tá? Então imagina que assim, vocês têm, quando vocês plantam feijão, vocês veem que rapidamente aquele feijão ele começa a se desenvolver. E aquele crescimento que ele tem, tanto da raiz quanto do caule, tudo, ele está crescendo por quê? Porque está ocorrendo essa divisão celular constantemente, assim, continuamente e em uma grande escala. E aí, essa divisão celular é o que faz ser possível o crescimento, por exemplo, da raiz de uma planta, o crescimento do caule de uma planta, tá bom? Por exemplo, imagina que você faz um corte no braço e aí depois tem uma cicatrização, ali também você vai ter uma divisão celular, tá bom? E a mitose é dividida em 4 fases, tá? Essas 4 fases se chamam prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a gente vai ver rapidinho sobre cada uma dessas fases. A primeira fase é a primeira fase da mitose é a prófase, tá? A gente tem nesse momento que o DNA ele fica extremamente condensado em cromossomos. Lembra, como o cromossomo são aqueles X de DNA condensado, beleza? Se vocês verem aqui nessa imagem mesmo, nesse desenho aqui dessa célula, vocês podem ver que o DNA ele está representado aqui por esses X. Cada um desses X aqui é um cromossomo. E cada cromossomo, o que, que é? Um monte de DNA condensado. Beleza? Nesse momento, no momento da prófase, da mitose, a gente tem a perda da carioteca, ou da membrana nuclear. Então, a gente tem aqui ó, o núcleo, e a gente tem aquela capa que envolve o núcleo, que é o que a gente chama de carioteca ou membrana nuclear, tá bom? E nessa fase de prófase, essa carioteca ela começa a se desfazer. Para quê? Para o DNA começar a ficar solto dentro da célula, para a célula poder se dividir. Beleza? Outra coisa que acontece na prófase também é a formação das fibras do fuso. Então aqui se vocês veem essas linhas aqui, que estão saindo aqui dos centríolos, ó, tem 2 centríolos aqui, 2 centríolos aqui. Você tem a formação dessas fibras, que vai ser o que vai, entre aspas, puxar o DNA para as extremidades da célula. Beleza? Depois dessa fase, a gente tem a metáfase. A metáfase ela é uma fase em que é a segunda fase da mitose, então, nesse momento, a gente tem os cromossomos muito espiralizados, ou seja, nesse momento é o momento em que os X, aqueles cromossomos, eles estão bem bonitos. Então, assim, é um momento muito bom para a gente observar em microscópio, tá? Porque dá para ver certinho esse formato de X que os cromossomos têm, beleza? Outra coisa que acontece muito importante na metáfase é que nesse momento os cromossomos ficam alinhados no meio da célula. Lembra que eles estavam, todo o DNA e todos esses cromossomos estavam dentro do núcleo? Depois da prófase, esse DNA foi para a célula, de forma geral, ficou solto lá dentro do citoplasma da célula. E aí, nesse momento da metáfase, eles ficam todos alinhados. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem, ó. Todos os cromossomos alinhados aqui no meio da célula, certo? Ó, um X aqui em cima, outro X aqui, e assim por diante, tá certo? Aqui também a gente tem essa formação das fibras do fuso, tá? Então a gente tem esse momento em que essas fibras elas começam a se conectar
com os cromossomos. E para que isso? Por causa da próxima fase, que é a anáfase. Nessa fase, que é a terceira fase da mitose, então, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Cromátides quem? Cromátides irmãs são cada uma das partes do cromossomo. Lembra que o cromossomo ele tem uma forma de X? Imagina que cada um dos lados desse X é o que a gente chama de cromátide irmã. Por que cromátide irmã? Porque como é um X, tem duas partes iguais do X, certo? E cada uma dessas partes, ou seja, metade do X é uma cromátide irmã e a outra metade é outra cromátide irmã, tá certo? Nesse momento, então, a gente tem a quebra dos cromossomos em diferentes partes, sim, em partes iguais, uma de cada lado. Assim como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? Vocês veem que antes era um X, agora você tem uma perna do X aqui, que na verdade não é perna, é uma cromátide irmã, e outra perna, que não é perna, é cromátide irmã, do outro lado. Aqui. Tá certo? Bom, e aí a fase final da mitose é o que a gente chama de telófase, tá? A telófase, então, é a última fase da mitose, que é o momento em que a gente tem a real divisão de uma única célula se tornando duas células, tá bom? E esse processo de divisão de uma célula em duas, a gente chama de citocinese. Calma aí. Esse nome, citocinese, ele quer dizer o quê? O estrangulamento, ou seja, a divisão propriamente dita de uma única célula em duas. Se vocês veem essa imagem de cima aqui, a gente ainda tem uma única célula, né? Só que vocês veem que tem esse desenho que é como se fosse um círculo aqui no meio. E aí, esse círculo ele vai se fechando e se formam duas células. A partir de uma única célula se formam duas. E a citocinese é o nome desse processo em si, desse processo da divisão de uma única célula em duas, tá? Então, dentro da mitose, que é a divisão celular, a gente tem a prófase, depois a metáfase, depois a anáfase e agora a telófase. E no finalzinho da telófase, a gente tem esse rompimento, essa divisão propriamente dita de uma célula se tornando duas, assim como essa imagem aqui de baixo, tá? E aí também nesse finalzinho da telófase, a carioteca volta a ser reconstituída, ou seja, a gente volta a ter um núcleo bonitinho de novo, tá bom? A gente tem esse vídeo aqui também, mas é aquele mesmo vídeo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, ele mostrando toda essa fase do que acontece, tá? A gente tem a prófase, que aí a gente tem essa condensação do DNA, que a gente tem o sumiço da carioteca, aí a gente tem essa divisão dos centríolos indo para cada um dos cantos, a formação dos fusos. Aí a gente na metáfase tem essa separação, a formação dessa placa no meio assim de DNA, que são os cromossomos um embaixo do outro, tá? Isso daí é bem característico da metáfase mesmo, tá certo? A gente tem depois disso a anáfase. A anáfase em si, então, se vocês lembrarem, é aquele momento em que a gente tem a divisão de cada um dos cromossomos. Então, os cromossomos, olha lá, se vocês veem, eles vão se afastar e cada uma das perninhas do cromossomo vai para um lado, e as perninhas que eu digo são as cromátides. E a telófase em si, que é a fase final, que é onde acontece a citocinese. A gente começa a ter essa divisão, então, de uma célula em duas, e a gente tem esse rompimento da união entre as duas células e formam duas células propriamente ditas. Beleza? Bom, e aí, pessoal, essa foi a mitose, tá? E quanto à meiose, a meiose ela é uma divisão celular equacional. Como assim? A célula mãe ela vai ter, por exemplo, 46 cromossomos. E as células filhas, que vão ser geradas 4 células filhas, cada uma delas vai ter metade
da quantidade de DNA que a célula mãe tinha. Então, se a mãe tinha 46, as células filhas, cada uma delas vai ter 23 cromossomos, tá bom? E esse tipo de divisão, meiose, é extremamente importante para a formação de gametas, porque os gametas, isso nos animais, tá? A gente tem os gametas, por exemplo, assim, no caso do Homo sapiens, a gente tem 46 cromossomos em cada uma das nossas células, e nas células dos nossos gametas nós temos 23 cromossomos, tá bom? E ela é dividida em 8 fases. A gente tinha a mitose, que tinham 4 fases. Na meiose são 8 fases. Mas essas 8 fases têm os mesmos nomes. A diferença é que agora a gente tem fase 1 e fase 2, tá? Então a gente tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E depois, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E a gente pode dividir então por meiose 1 e meiose 2, tá? A meiose 1, ela tem então a prófase 1, que é a fragmentação da carioteca, a espiralização dos cromossomos, que é o mesmo processo que a gente tinha na mitose, tá? É um processo bem semelhante. A diferença é que agora a gente tem na metáfase 1 da meiose, a gente tem a formação da placa equatorial, ou seja, aquele momento em que os cromossomos ficam todos no meio da célula. A gente, ao invés de ter um cromossomo embaixo do outro, a gente vai ter os cromossomos em pares, tá? Então, ao invés de ficar um cromossomo embaixo do outro, vão ficar 2 cromossomos, um embaixo do outro, tá certo? Aí depois a gente vai ter a anáfase 1, que é a separação dos cromossomos homólogos. Então, assim, vocês lembram que na mitose a gente tinha a fase de anáfase, que era onde aquele X, ou seja, aquele cromossomo, ele puxava cada uma das perninhas do cromossomo, cada uma das pernas do X, para um dos cantos da célula. Nesse caso, como tem 2 cromossomos um do lado do outro, a gente vai puxar um X inteiro, ou seja, a gente vai puxar um cromossomo inteiro para um lado e um cromossomo inteiro para o outro lado, tá? E a telófase 1, da meiose 1, é quando a gente tem a reconstituição da carioteca e a citocinese. Então, a meiose 1 é bem parecida com a mitose, tá? A diferença é que ao invés da gente ter os cromossomos dividindo o X ao meio, na verdade são 2X. E aí cada um desses X vai para um canto da célula. Tá? E aí a gente tem a citocinese, que é esse momento do rompimento de uma única célula se tornando 2. E a gente tem a meiose 2. Tá? A meiose 2, ela então tem a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tá certo? Nesse momento, a gente tem na prófase 2 a fragmentação da carioteca de novo e a espiralização dos cromossomos de novo, tá? A gente tem então depois a metáfase 2, que é a formação da placa equatorial de novo, um cromossomo abaixo do outro, e depois a anáfase 2, que é a separação das cromátides irmãs, e por fim a telófase 2, que é a reconstituição da carioteca e a citocinese. Mas calma, essa parte eu falei um pouco mais rápido, mas podem ficar tranquilo, que é sempre esse mesmo processo, tá? Imagina esse movimento que eu vou fazer aqui com as mãos. Imagina que você tem uma célula. Esse é o momento de prófase, tá? Quando você tem a célula assim. O momento de metáfase é quando você tem isso. E aqui na ponta dos meus dedos é onde você imagina que você tem um cromossomo em cada uma dessas ligações entre os meus dedos, tá? Depois da metáfase, a gente tem a anáfase, que é quando começa a se separar. E aí, aqui, ó, essa que é a diferença. Na mitose, a gente puxa, tem um X aqui, tem um X aqui, tem um X aqui e tem um X aqui. E aí, na mitose, a gente puxa uma perninha do X para cá e uma perninha do X para cá. Já na meiose 1, a gente tem 2X aqui em cima. Então, eu puxo um X inteiro para cá e um X inteiro para cá. E a mesma coisa aqui, ó, um X inteiro para cá, um X inteiro para cá. E assim por diante. Então, a meiose, o que acontece? A gente tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Aí, beleza, a gente tem 2 células até agora. Então, uma célula deu origem a 2. E aí começa o processo da meiose 2,
E aí, imagina que essa aqui ficou para lá. Aí essa célula que sobrou, ela faz o mesmo processo, ó, só que agora é a 2. A prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Tá certo? Aqui, ó, tem, por exemplo, essa imagem aqui que mostra a metáfase 2, que você tem essa formação dos cromossomos, esses X aqui, todos eles no meio, e aí depois eles se dividem. Tá? E aqui a anáfase 2. E aí aqui, se vocês perceberem, era uma única célula no começo. E aqui a gente já está tendo a formação de 4 células. Então, se a gente fosse resumir, a gente tem aqui a mitose, que uma única célula, ela cresce bastante, todo aquele DNA duplicado, ele se divide ao meio e formam 2 células, certo? E já na meiose, a gente tem a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é até aqui, ó. Tá? Na meiose 1, a gente tem o crescimento da célula e a divisão de uma célula se tornando 2. E aí depois a gente tem a meiose 2, que essas células que foram formadas, elas formam mais 2. Por isso que lá no final a gente tem a formação de 4 células ao invés de 2, tá certo? Porque a gente tem 2 fases na meiose, tá certo? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem muito pouco tempo aqui, mas eu espero que vocês tenham aprendido, ao menos assim, o mais importante, assim, o essencial dessa aula. E com certeza a gente vai ter mais momentos para a gente discutir e conversar sobre essa aula e sobre esse assunto, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.